Nesse vídeo nós iremos definir o que são linhagens históricas e o que quer dizer descendência com modificação. Para que nós possamos entender o que são linhagens históricas, eu vou partir de alguns exemplos e definições e tentar colocar dois elementos que eu julgo que são necessários para definir linhagens históricas, que são as coesões horizontais e verticais entre os membros dessa linhagem. Então vamos partir de uma população em um determinado tempo, T0, e população aqui é definida como um conjunto de organismos circunscrito no espaço e no tempo, então ela é restrita temporalmente e restrita espacialmente. E o primeiro elemento que define o que eu chamo de linhagem histórica é o que nós chamamos de coesão horizontal, que é definido pelo fluxo gênico intrapopulacional, ou seja, é a capacidade que todos os membros possuem de gerar descendentes. Então isso é o que mantém coesa essa população. Agora imaginem essa população ao longo do tempo, passando de geração em geração, e aqui eu tenho representado somente 3 gerações, geração T0, geração T1, geração T2, e não necessariamente subsequentes. Mas é evidente que eu consigo, se eu tivesse acesso a essa informação, se eu tivesse participado dessas gerações, eu conseguiria traçar, por exemplo, a história desse indivíduo em uma população mais recente. Esse indivíduo, na realidade, ele é fruto da reprodução sexuada desses dois indivíduos, que deu origem a esse indivíduo aqui. Esses dois indivíduos incestuosamente são irmãos e são descendentes dessas unidades parentais aqui. Então note que eu consigo, ao longo do tempo, traçar a história desse indivíduo aqui. Então essa capacidade que eu tenho de traçar as relações de parentesco entre gerações de uma mesma de várias populações, isso define para mim o que nós chamamos de coesão vertical. Então esse é um exemplo muito restrito e vocês têm que colocar isso dentro de um contexto mais amplo, biologicamente mais realista. Então vamos aqui exemplificar unidades parentais de vegetais, e cada uma dessas unidades parentais, obviamente, é responsável por deixar seus descendentes, que está representado aqui, por essas linhas aqui. Essa relação mostrada aí, ela na realidade faz parte de um contexto mais amplo. Se eu ampliar o escopo de observação, eu vou ver que o que eu demonstrei na apresentação anterior é parte de um grande universo, é aqui representado por uma população um pouco maior, né? Na geração 1 até a geração 5. E note que eu também posso pegar um indivíduo aqui e eu consigo ir traçando as relações ao longo do tempo, formando esse gráfico aqui, ó. Essas relações são o que nós chamamos de relações tocogenéticas entre indivíduos, entre gerações. Isso aí também está inserido dentro de um contexto mais amplo. Note que o que vocês viram na apresentação anterior era isso aqui, que faz parte de uma grande população que está interligada por relações tocogenéticas. Essas relações tocogenéticas ainda estão inseridas dentro aqui de uma unidade pequena, dentro de uma linhagem que é mais abrangente, que representa na realidade esse segmento dessa linhagem aqui. Isso aqui, representado como se fosse uma árvore filogenética, na realidade também é considerado uma linhagem, porque eu consigo traçar as relações entre gerações, embora ela tenha se diversificado. Então esse é o conceito de linhagens históricas. Se cada linhagem é uma espécie, se um conjunto de linhagens formam qualquer outro táxon, isso é irrelevante. Eu só quero que vocês entendam o que são linhagens e como os indivíduos estão relacionados em relação ao tempo. Aqui uma representação um pouco mais detalhada sobre o que eu chamo de relações tocogenéticas e relações filogenéticas que estão presentes em linhagens. As relações tocogenéticas são essas representadas por relações de parentesco intrageracionais, e a partir desse momento aqui, ó, onde houve a divisão de uma única linhagem em duas, isso aqui define o que nós chamamos de relações filogenéticas. O que é interessante aqui é entender
quais são os elementos participantes do que nós chamamos de linhagem. No seu nível mais nuclear, ou seja, no seu nível mais basal, nós temos o indivíduo, né? O indivíduo é o elemento básico de uma linhagem. Ele sofre modificações ao longo de sua existência e o indivíduo em determinada etapa do seu desenvolvimento, ele define o que nós chamamos de semaforonte, certo? Esse indivíduo se reproduz formando descendentes, e se você olhar nessa linhagem aqui, ó, você percebe que a relação entre ancestrais e descendentes é que todos os descendentes são muito similares aos seus ancestrais, embora haja modificações ao longo do desenvolvimento dessa linhagem. A partir desse momento aqui, ó, que nós iremos definir mais adiante, eu tenho o surgimento de duas linhagens e novamente, note que esses indivíduos aqui dessa geração, dessa linhagem, eles são muito mais parecidos aos seus descendentes do que, por exemplo, esses aqui, que são mais semelhantes aos seus descendentes. Então, descendência com modificação gera essa expectativa, essa propriedade de que os seus descendentes são muito mais aparentados, ou são muito mais semelhantes aos seus ancestrais. Aqui um exemplo um pouco mais rebuscado, onde eu tenho 5 linhagens recentes de Z, A, B, C e D. E se você prestar atenção em qualquer uma das características presentes hoje nessas linhagens recentes, eu consigo traçar a história desses atributos, sejam eles moleculares ou morfológicos. E esse conjunto de atributos, na realidade, ele hoje está presente nas linhagens recentes, graças ao processo de